Graça e paz, queridos. Que bom estar mais uma vez aqui, eu, você e o nosso discipulado com o nosso apóstolo Marcos. Apóstolo, muito bom estarmos aqui. Esse quadro que já tem se tornado algo parte das nossas vidas, essa intimidade de discipulado, algo muito mais perto, muito sadio, muito reflexivo. O senhor quer dar alguma palavra antes de iniciarmos nossa conversa? Só agradecer vocês que têm estado conosco de uma maneira muito fiel. Isso tem também colaborado conosco, incentivado. As pessoas têm mandado recado, têm proposto temas, têm nos incentivado a continuar. Então, muito obrigado. Você é a razão de nós estarmos aqui, né? E hoje nós queremos fazer melhor do que antes. E amanhã melhor do que hoje, para adorar o nosso Deus, porque Deus é um Deus de excelência e tudo que a gente faz para Ele é com excelência, mas também para brindar você, que é essa nossa audiência de grande nível. É verdade, realmente gostaria de ratificar isso que o apóstolo está falando. Tem muitas pessoas que nos fortalecem. Assim que o nosso discipulado entra no ar, você acompanha com a gente já começa a receber mensagens instantâneas de nossa, que tema, nossa, como tem sido abençoado, pessoas que pegam, printam a tela e repostam. Nossa, isso fortalece mesmo, nos dá força, nos mostra que tem sido um conteúdo relevante para que nós possamos estar te alcançando e outras pessoas, através do seu post, do seu agradecimento, dessa sua comunicação, também possam estar aqui bebendo dessa fonte que é muito sadia dentro de uma plataforma maravilhosa que é a Palavra de Deus. Apóstolo, essa semana nós estávamos conversando e para que você que talvez não conheça essa dinâmica familiar, nós temos sempre um diálogo muito aberto em família. Pelo menos uma vez na semana, como família, o apóstolo nos traz, conversa com a gente, abre um tema, lógico, sempre com uma mesa farta ali no almoço, geralmente. E o senhor estava falando algo que tem muito a ver com esse tempo, com o que nós estamos vivendo. E o senhor citou algo que era assim, escravos de nós mesmos, ser escravos de nós mesmos. E geralmente, né, como um bom ouvinte, um bom discípulo, eu for para casa e fico mastigando e fico pensando, lendo a respeito desse assunto, porque é muito complicado você ouvir isso e dizer assim: como posso ser escravo de mim mesmo se o que todos os seres humanos querem na vida é ter a sua liberdade, né? Eu gostaria de ter a minha liberdade ou independência financeira, eu gostaria de ter a minha liberdade ou independência profissional, eu gostaria de ter a minha liberdade ministerial. Impressionante, tudo que nós buscamos é nunca ser escravo de nada nem de ninguém. Aí o senhor entra com uma palavra assim, ventilando um tema que é ser escravo de si mesmo. Apóstolo, como é que nós podemos nos tornar livres de tudo e de todos, alcançar a nossa liberdade, mas acabar nos tornando escravos de nós mesmos? Além de poder nos tornar escravos de nós mesmos, você está me lembrando aqui, estávamos na mesa, como sempre fazemos, nossa conversa é de orientação, nossa conversa pastoral. Pastoral. É de orientação. Dificilmente a gente desperdiça palavras. Às vezes as pessoas dizem assim: vamos jogar a conversa fora. Não é legal, isso não edifica. O Senhor não nos chamou para isso. Toda palavra tem que ser uma palavra de edificação, de construção. E você lembrando agora disso, eu afirmei que nós poderíamos ser escravos de nós mesmos, e esse é o pior nível de escravidão. Ainda tem esse detalhe, né? Ser escravo de outras plataformas seria menos agressivo, né? Menos agressivo. E como nós nos tornamos escravos de nós mesmos? Eu estava explicando para vocês que o eu, ele é uma construção de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos desejos, de todas as nossas sensações, experiência.
E o nosso eu nunca é independente. O nosso eu não é independente. O nosso eu, na realidade, é uma soma de todas essas forças humanas. Via de regra, o mundo está em deteriorização. E todos os princípios que regem esse mundo estão em decréscimo. Ora, se o mundo está em deteriorização e todos os princípios que regem esse mundo estão em decréscimo, e o nosso eu é a soma de tudo isso, quando eu posiciono a minha vida, quando eu pauto a minha vida, quando eu ancoro a minha vida no meu eu, que tem um desejo de me libertar, mas em essência ele não consegue, ele na realidade me coloca num sistema de deteriorização, eu me torno escravo de um sistema que a cada dia está me levando para o caos e para a morte. Então, essa é a reflexão inicial. E aí eu falando para vocês que nós, na realidade, nunca seremos livres. Essa era a nossa conversa. Não existe liberdade. Tá? Então, eu sou escravo sempre de algo ou de alguém. Esse ideal é só filosófico. É só um anseio que nunca ele vai acontecer. Há uma possibilidade de uma libertação, sim. Que Deus, o esquema, essa plataforma bíblica, nos instrui a sermos libertos. E a única possibilidade, a nossa única liberdade é a liberdade de escolher quem é o nosso Senhor. A única liberdade que nós temos é de escolher quem é o nosso Senhor. Você até citou um texto, se não me falha a memória, João? Era João 8,36. Como é que diz João 8,36? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aqui, Francisco, eu estou dizendo que o Filho veio nos libertar. De quem? Desse sistema opressor do mundo. Esse Filho veio nos libertar de quem? Se o nosso eu é a somatória de todo o sistema, ele veio nos libertar de quem? De todos esses sistemas, e ele veio nos libertar do próprio eu. Aí eu estava dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez até alguém que está em casa lembrou desse texto ou de um outro texto. Não, o apóstolo está fazendo uma coisa complicada aqui, não é verdade? Ele está dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você está dizendo, não, há liberdade sim, existe uma liberdade em Deus. E eu estou dizendo que a única liberdade que nós temos é de decidirmos quem é o nosso Senhor. Porque eu não estou mais escravo do meu eu. Porque eu estou dizendo que se você segue a tua vida, o teu destino, a tua história baseado no teu eu, você se torna escravo de todo esse sistema escravagista. Mas agora eu não quero mais ser escravo, então eu aprendi na Bíblia que eu posso ser livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então agora eu não sou mais escravo do eu, que é o maior nível de escravidão, e eu quero ser livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu vou ser verdadeiramente liberto. Vou receber Jesus como meu Senhor. Eu vou receber Jesus como meu Salvador. Aí você vê o seguinte, que nós decidimos pela libertação em Cristo Jesus. E quando a gente vai para essa libertação, o próprio princípio espiritual diz que nós agora temos sobre a nossa vida Jesus, que é o nosso Senhor. Ou seja, novamente nós somos servos, escravos. Então não existe liberdade. A liberdade do homem é só decidir quem vai ser o seu Senhor. Ou o seu eu, e esse eu está em deteriorização. O eu sempre nos leva a encontrar-nos com a decepção, com a dor, com a morte, com a ruína, com o fracasso.
E o outro Senhor, que a gente opta por ele também, é uma opção. Eu optei pelo Cristo que liberta, que é o Senhor da minha vida, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que eu tenho falado sobre isso. Então sempre eu estou numa caminhada para o encontro com uma vida boa, uma vida agradável, uma vida perfeita, que é o desejo de você, que não vai ser encontrada no teu eu. Perfeito. Você vai se encontrar com o desejo encontrando-se com o Senhor. A gente pode planejar algo que é bom e agradável, mas perfeito só se nós estivermos escravos dessa verdade que é Jesus, né? Acho que linka muito com o que nós conversamos na semana passada, aquela realidade, aquela verdade, e a gente acaba descobrindo aqui que o texto está falando que quando o Filho nos liberta, aí verdadeiramente, não só por realidade circunstancial, mas por verdade nós nos tornamos livres. A gente é uma igreja, apóstolo, que fala de família. Nossa vocação é família, nossa prédica é família, nós acreditamos na família. Nossa vivência. Nossa vivência é essa, né? Tanto que eu estou aqui expondo para vocês toda essa intimidade do lar, como que nós procedemos. Isso já se torna uma verdade dentro das nossas famílias, minha, do Felipe. A gente já começa a replicar algumas coisas que aprendemos. E há um tempo atrás, não, sempre é recorrente esse nível de conversa entre a juventude, que é o nosso maior nicho de discipulado, de acompanhamento. E um jovem, esses dias eu perguntei dele: e aí, cara, namorada? E aí, cara, casamento? Qual o teu plano e tal? E é um amigo nosso aqui da igreja, garoto bom. E aí ele ficou assim e não respondeu. Passou mais uma semana, eu toquei no assunto de novo, ele também não respondeu. Na terceira semana ele me chamou. Falou: cara, eu quero ter uma conversa contigo. Não é nosso discípulo, não é da nossa cobertura. Mas falou: eu quero conversar contigo um negócio. Ele falou: sabe que a primeira vez que eu pensei em ter uma família foi quando você perguntou de mim, porque eu mesmo não acreditava. E ele foi contar algumas coisas mais pessoais, que assim, pela estrutura familiar que ele viveu de criança até jovem, ele não acreditava e nem via felicidade em ter uma família. Uhum. Ou seja, o que o senhor está falando é que nós vivemos baseado em realidades, baseado no que o eu se tornou pelas nossas experiências, e acaba que nós sempre reagimos mais pelos nossos traumas, pelas experiências negativas, do que pelas experiências positivas. E depois que nós conversamos, falamos: cara, Jesus não te trouxe para viver o trauma. Jesus está te curando, está te transformando para que você viva e para que você tenha uma família, porque a palavra de Deus prevê isso. Família, homem precisa de uma família. E você será o melhor marido, porque Jesus está te libertando daquele jugo. E verdadeiramente você será livre e será um excelente pai, você terá uma excelente esposa, você terá um núcleo familiar. Então acho que é muito importante nós aprendermos isso de uma vez por todas, não viver baseado nas nossas realidades, nem no que o nosso eu se tornou baseado na realidade, nas experiências, na somatória de tudo que vivemos, porque geralmente reagimos mais pelo trauma. Agora, apóstolo, eu queria levantar uma nova linha de pensamento. Por quê? Algumas pessoas, elas realmente foram muito traumatizadas, como eu acabei de citar, mas existe um outro lado. Eu conheço muitas pessoas que estudaram, se qualificaram, fizeram cursos que lhe levaram a ser pessoas bem formatadas emocionalmente, bem formatadas financeiramente, até familiarmente, mas que essas pessoas não conhecem o poder de Deus. Ou seja, elas se prepararam para que essas intempéries da vida fossem minimizadas nas suas vidas, coisa que nós, desde a semana passada, estamos dizendo assim: não há problema nenhum nisso, isso está correto, deve-se procurar plataformas de estudo, de ciência, para que você possa ser a melhor pessoa, o melhor gerido possível dentro da sua vida. Mas, aí, apóstolo, acaba entrando num novo nível de problemática, que essas pessoas começam a se ver como autossuficientes. Aonde é que mora o perigo? Justamente aí. O maior escravo é o escravo de si mesmo. Se ele é alguém descompensado, sendo escravo de si mesmo, ele vai ser alguém que vai estar na rota
do desequilíbrio diário em todos os segmentos. Se ele é elaborado, alguém bem elaborado, como você citou aí, bem ajustado. Eu também conheço pessoas bem ajustadas, bem elaboradas, que não são evangélicos. Bem elaborados. O problema pior, porque ele vai passar a vida inteira tendo o seu sustentáculo naquilo que ele formatou, no seu equilíbrio. No seu equilíbrio, Marcos Alexandre. No seu equilíbrio financeiro, ele é bem sustentado. Seu equilíbrio familiar, ele é bem sustentado. Seu equilíbrio familiar. O problema é que um dia todos os seres humanos falham. Ora, se eu neguei ser escravo do Senhor e eu sou escravo de mim mesmo, dos meus desequilíbrios eu viverei em equilíbrio, mas do meu equilíbrio, um dia eu vou desequilibrar. E agora? Claro. Agora você imagina o cidadão passar a vida inteira suportando a sua vida pessoal e de toda a sua estrutura, o seu núcleo familiar, por um equilíbrio que ele construiu e que ele sabe que em qualquer momento pode ruir. E que talvez ele, no seu particular, mesmo nas áreas fortes, ele viva a pressão, a opressão, a dificuldade de muitas vezes não manter essa área como ele discursa que é. É porque chega a ser covarde consigo mesmo ter que levar isso no seu próprio braço. Não é isso que... Isso é uma escravidão. Escravidão, é. Você já se escravizou pelo seu equilíbrio. Você está dizendo, é covarde. É uma covardia comigo mesmo. Já pensou pegar assim toda a tua família e levar nas tuas costas e eu nunca vou errar? Ao invés de todos os dias ajoelhar e entregar a Deus, tá aqui tudo que eu tenho. Olha o que a Bíblia diz. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a minha fraqueza se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, se você é descompensado, meu Deus, você vai viver uma vida descompensada. Se você é equilibrado, meu Deus, você vai viver uma vida de tormenta. Então, qual é a saída? Então, não tem saída, não. Eu tenho a possibilidade de decidir de ser escravo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há nele dúvida nem sombra de dúvida. Ele é a rocha dos séculos, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando eu estou totalmente desequilibrado, Deus é meu equilíbrio, meu sustento. E quando eu estou equilibrado, Ele continua sendo o meu sustento. Claro. E numa dificuldade de uma crise, como nós estamos vivendo, é inevitável que reflitamos nesse tempo que nós estamos vivendo. O homem mais equilibrado, Marcos Alexandre. O homem mais bem elaborado. Amigos que nós conhecemos. Esses amigos que têm uma vida muito bem sedimentada estão passando dificuldade. Aí tu me pergunta, e o senhor também? Todos nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias. E para mim é tranquilo, por quê? Porque está entregue na mão de Deus. Eu não vou morrer, antes vou viver e contar as maravilhas do Senhor. A Bíblia diz o fraco, sou forte. Forte eu sou. A Bíblia diz que o menor, Vira o mais frágil, ele é como 1000. E o mais débil, uma nação poderosa. Forte. Claro. Então, quando nós somos sustentados pelo Eterno, nós somos escravos dele. E ser escravo do Eterno é o maior nível de libertação. Bem-vindo à libertação. É interessante que o senhor está falando. Começamos dizendo, colocando todas essas questões em pauta aqui. E Jesus mesmo sendo Deus, né? E a Bíblia diz, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ele era 100% homem. E quando ele veio, apesar de ele poder, como 100% Deus, construir realidades novas pelo seu poder, ele sempre se submetia à vontade de Deus. Tanto que na oração modelo ele diz assim, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. A tua vontade. Mesmo que em muitas circunstâncias, em termos circunstanciais, ele tenha passado dificuldades, e eu não gostaria de passar pelo que Jesus passou. Graças a Deus ele tomou esse peso sobre ele, que era nosso. E
no fim das contas, ele seguiu a vontade de Deus. E a vontade de Deus, aí depois ele diz, fez de Jesus o nome que está sobre todos os nomes. Mesmo que nós venhamos viver dificuldade, nós precisamos aprender com Jesus. Que a gente quer que seja sanada a dificuldade, mas o que Deus tem para fazer por nós, é Ele quem sabe. E no final, Ele nos leva a um fim proveitoso, né? Como diz a palavra. Essa conversa se estendeu. Talvez hoje nós tenhamos um dos discipulados mais longos da nossa conversa. E... Vou dar nome, é o Samuel Salgado que está mandando acabar. Vocês cobrem dele lá no Instagram dele. E nós vamos fazer assim, da sexta-feira nós temos 5 cultos presenciais. Sexta, à noite, sexta-noite, 19h30. Sábado, 9 da manhã. Sábado, 18 horas. Sábado às 16 online no Instagram com as crianças. Temos não, estou falando presencial. Os presenciais, tá? Só para... e as crianças? As crianças têm um culto para elas às 16 horas pelo Instagram Getsemane. Depois, domingo, nós temos 9 da manhã e depois às 17 horas. E 19h30 nós vamos ter o nosso culto online, que vai reunir toda a nossa igreja, todos os segmentos, adultos, crianças, todo mundo, a família inteira. Né? Então, esse final de semana é ceia do Senhor. Tá? E eu vou manter esse tema aqui dentro desse nosso universo de igreja, comunidade, como esse Cristo veio na terra resolver esse problema do homem, que era insolucionável, o problema da escravidão de si mesmo. E aí eu vou estar fazendo a comunhão, a Santa Ceia do Senhor, um pacto com Deus, e orientando você como viver uma vida livre de escravidão, sendo escravo do Todo-Poderoso. Sendo escravos para ser livres, né? Agora não seja escravo de si mesmo. Pelo amor de Deus, só de si mesmo. Gente, maravilhoso. A turma já está pressionando aqui. E, nossa, quinta-feira que vem estaremos juntos de novo aqui. Vai ser maravilhoso. Já estou aqui pensando em toda a conversa que veremos. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu amor, pelo teu apoio, por esse discipulado, por se submeter, e nós cremos que realmente Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Beijo no coração. Considerações? Graças e paz, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Te encontro no final de semana. Santa Ceia do Senhor.